Olá, tudo bem, minha gente? Hoje o nosso estudo é sobre o Salmo 86. Ele é um oásis, gente, de Davi no meio de um deserto de provações. Porque o Salmo 86, gente, ele tá aqui no meio de vários salmos de súplica, né, de perdão, né, e um salmo de Davi aqui no meio da família de Corá. Então, talvez você até me pergunte, né? Ué, Sandra, por que um salmo de Davi está aqui, cercado por salmos dos filhos de Corá? Gente, sabe por quê? Eu entendi assim, posso estar errada, tá? Mas eu entendi que porque a dor, gente, ela não tem dono, mas a cura tem endereço, sabe? Então este salmo, ele foi colocado aqui como uma ponte. Ele mostra que não importa se você é um rei como Davi ou um servo no templo como os coraitas, em templos de aflição, gente, o colo de Deus é o mesmo para todos. Então Davi, ele escreveu isso em um momento de perseguição profunda, onde ele não tinha nada além da sua própria voz e da fidelidade do Senhor, entendeu? Então, eu convido você também a se inclinar, sabe, para esse salmo que começa com um coração cheio de prece, sabe? Então, eu vou pedir para você pegar a tua Bíblia, a minha já está aqui aberta, para a gente poder conversar um pouquinho. O nome deste salmo é Oração em Tempos de Aflição. É uma prece de Davi. Tá bom, gente? Bom, vamos pedir para o Senhor vir com teu Espírito Santo e abençoar a gente por meio desse estudo. Querido Deus e Pai, eu oro clamando a sua presença. Seu Espírito já está aqui. Obrigada, Senhor. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo, despertando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria e inteligência para compreender a Tua palavra, para aprender de Ti por meio dessa oração, por meio deste salmo, dessa canção. Em nome de Jesus, nos colocamos nas Suas mãos, Senhor, e acreditamos que o Senhor tem todo o poder e que nunca perde o controle de nada. E que neste momento possamos entender que o Senhor é o nosso Deus e deseja ministrar os nossos corações. Em nome de Yeshua, Jesus de Nazaré. Amém. Gente, então vamos lá analisar. Não é um salmo assim tão grande, ele tem 17 versículos, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dai-me tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Bom, gente, é um clamor de uma pessoa que está necessitada, certo? Davi, ele não está falando aqui de dinheiro, ele fala de uma carência de alma, né? Ele se coloca como alguém que depende totalmente de Deus. Sabe, gente, como psicoterapeuta, eu te digo, o primeiro passo para a cura é admitir que não conseguimos sozinhos. É a vulnerabilidade que nos torna fortes diante das decisões que nós precisamos ter. E Davi, ele começa aqui, sabe, gente, a fazer esse clamor. Ele fala, inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois sou um pobre necessitado. Essa necessidade, gente, que ele está falando é uma carência da alma. Ele está carente do Senhor. Ele está carente da palavra de Deus. Ele está carente da presença do Pai. Tá bom? E seguindo aqui, ó, ele fala o seguinte: conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo que em ti confia. Então ele está falando aqui que ele é fiel no Senhor. Que ele é fiel no Senhor e então ele pede, Senhor, ajuda o teu servo. Ele já se coloca
neste lugar, num lugar de servo do Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Não adianta você só vir para o Senhor quando você está precisando de algo. Nós precisamos ter um caminhar com o Senhor. A gente precisa construir uma história. Relacionamento não é de uma hora para outra que acontece. Relacionamento é todo dia um pouquinho. É viver com Deus todos os dias. Nos momentos de alegria, nos momentos de dor. Mas é caminhar com Ele, é construir essa história. Versículo 4. Alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, eleva minha alma. Versículo 5. Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia, para com todos os que te invocam. Realmente, ele está falando aqui, ele está fazendo uma escolha que ele quer se alegrar, ele não quer ficar lá sofrendo. E Davi está sofrendo, mas ele pede a alegria. Ele sabe que Deus, gente, é bom e perdoador. Ele foca na bondade de Deus. Em vez de focar no tamanho do problema que ele está vivendo, ele vai ali e coloca tudo nas mãos do Senhor. Parece que é fácil fazer isso, mas não é. Porque nós somos muito rápidos em fazer a oração. Senhor, me ajuda nisso, nisso, nisso. Eu coloco isso nas suas mãos. Daqui a pouquinho tá lá você, fazendo tudo por conta. Já fazendo tudo que está no seu coração. Sem perguntar para ele, é da tua vontade, Senhor, que eu faça isso, que eu vá neste lugar? É da sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta, gente. Senhor, o que é para fazer aqui? Como que o Senhor quer que eu age? E vai silenciando para você poder ouvir a resposta. Porque às vezes você não para ouvir a resposta. A resposta vem de você. Ou às vezes até de vozes e setas inflamadas do inimigo sobre sua mente. A voz do Senhor é diferente, meu irmão e minha irmã, da sua voz. E principalmente da voz do inimigo. Você precisa aprender a discernir as vozes. Para você poder responder ela à altura. Para você poder decidir fazer melhores escolhas. No versículo 6 fala assim: escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No 7, no dia do perigo, clamo a ti, porque tu me respondes. Ele está afirmando. Ele sabe que em outros momentos que ele esteve em apuro, a mão do Senhor esteve lá sobre ele. Ele está contando com isso, porque ele tem construído um relacionamento com o Senhor. Então ele pode se chegar na presença do Senhor e fazer essa oração. No versículo 8, ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ele está falando do tamanho do Senhor. Todas as nações que fizeste, ele fala, virão prostrar-se diante do Senhor. Versículo 10. Pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Ele está reconhecendo a grandeza do Senhor. Ninguém há, Senhor, entre os deuses semelhante a ti. Porque nós estamos falando de uma época onde, e hoje também, as pessoas, elas colocam qualquer coisa entre elas e Deus, né? Cheias de ídolos. Então, assim, gente, aqui o coração de Davi, ele para de olhar para os inimigos e ele olha para a majestade de Deus. Quando nós tiramos o foco da dor, e colocamos no Criador, nossa perspectiva muda. Algo muda dentro da gente. Entendeu? Quando a gente entende que Deus é único, isso traz segurança para um coração aflito, perturbado. Deus é único e Ele está ali
com os braços abertos, esperando a oportunidade para poder agir na sua vida. E eu vou falar uma coisa, gente, quando nós estamos passando por um momento de dor, sabe assim, olha, a situação, ela tá realmente complicada, o cenário tá conflituoso, é tudo que o Senhor precisa para se manifestar por meio dos seus milagres. Mas Ele precisa também que você tenha fé, que você peça fé para Ele, porque a fé é um dom de Deus. Nós temos que pedir para o Senhor: aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda na minha fé, na minha falta de fé. E quando você vai trabalhando isso dentro de você, e você confia na resposta, e você confia no Senhor, você acalma o seu coração. Versículo 11. Peraí, gente, aqui. Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração, para que tema teu nome. Gente, aqui é um ponto chave, tá? Por quê? Porque Davi, gente, ele pede um coração não dividido para Deus. Às vezes nosso coração, ele está assim fragmentado, sabe? Entre o medo, a ansiedade e a fé. E ele pede: Senhor, junta os pedaços do meu coração para que eu foque só em Ti. Que eu possa, Senhor, olhar para o Senhor e compreender a Tua imensidão. Que oração linda para quem se sente perdido. Não é verdade? Ele está falando: Senhor, o Senhor é magnífico. O Senhor pode realizar os milagres e fazer tudo o que deseja. Sabe, vem, Senhor, se revela. Sabe, teu caminho, para que eu possa andar por ele. Orienta meu coração para que ele tema e conheça o poder do teu nome. Olha o 12. De todo o coração te exaltarei, Senhor meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. Gente, ele tá falando assim, para sempre, desde quando, Senhor, desde que há um respirar dentro de mim, um sopro de vida em mim, eu glorificarei o teu nome para sempre. Você já falou isso pro Senhor? É uma coisa que eu amo, de vez em quando fazer. Olhar e falar: Senhor, desde até eu ter vida em mim, aqui em mim, ar nos meus pulmões, eu vou te adorar. Para sempre, enquanto eu viver, eu vou te adorar, Senhor. Eu vou exaltar o seu nome, eu vou glorificar tudo que o Senhor tem feito. Eu vou querer caminhar contigo. 13. Porquanto teu amor é generoso para comigo, que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, contra a minha pessoa. Um bando de prepotentes atenta contra a minha vida, gente que não faz caso de ti. Entretanto, tu, Senhor, é Deus, compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça, que está aqui no versículo 15. Olha, gente, a misericórdia do Senhor, ela sustenta. Sabe, Davi, ele reconhece que ele foi livrado do mais profundo dos infernos. Ele define Deus como compassivo, paciente, rico, leal, justo, rico em amor. É o braço do Pai que entende nossas fraquezas. Mas quando a gente depende dele, quando a gente reconhece que ele é misericordioso e que a gente precisa se colocar diante dele e entregar tudo para ele, para que ele resolva, para que ele faça: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Para de tentar resolver tudo sozinho. Para de tentar resolver tudo sozinha. Dependa do Senhor. Se humilhe, quebrante o seu coração diante do Pai.
E você vai ver dessa misericórdia que eu estou falando aqui para você. Versículo 16. Volta-te para mim, tem compaixão de mim. Concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Dai-me, Senhor, dai-me um sinal do teu favor, para que todos os que me tratam com ódio o vejam e se sintam humilhados ao confirmar que tu me acompanhas com teu conforto e auxílio. Terminamos o versículo 17. Gente, isso daqui é o quê? É um pedido de sinal. Ele termina pedindo um alento, um conforto. Ele não tem vergonha de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de um carinho seu. Para que os meus inimigos vejam que o Senhor me ajuda, que o Senhor é comigo. Então, gente, esse salmo, ele fala com a gente que nós não precisamos carregar tudo sozinhos. A gente não precisa querer resolver tudo sozinho, tá? Gente, em Hebreus fala que quando Davi ele se aproxima de Deus, lá no Salmo 86, ele está fazendo o que o Novo Testamento nos convida. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Você tem que entender que aqui, ó, o que nos ensina aqui no Salmo 86 é que nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Jesus nos chama para um descanso, como eu acabei de falar. Assim como Davi buscou descanso no meio da aflição, entrega a Jesus as suas cargas e os seus pesos. Tá? Quando Davi se aproxima de Deus aqui no Salmo 86, gente, é isso que ele está fazendo. Ele está se aproximando do trono da graça com confiança. E olha, gente, é fácil às vezes a gente falar, difícil é fazer, não é? Mas pense aqui, junto comigo, algumas ações que você pode colocar no seu dia a dia. E a primeira ação que você pode ter é dar nome para a sua aflição. Dá nome para a sua aflição. Não tente ser forte o tempo todo. Davi disse aqui, ó, eu sou pobre e necessitado. Fale para Deus exatamente o que está doendo. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Porque a cura começa com a verdade. Minha comigo mesma. Entendeu? Outra coisa que você pode pedir. Peça um coração unificado para o Senhor. Se você se sente dividido ou dividida entre 1000 tarefas e preocupações, pare hoje e ore aqui o versículo 11. Ore o versículo 11, gente. Revela-me, Senhor, o teu caminho para que eu siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema teu nome. Peça a Deus para unificar seus pensamentos, emoções nele, no poder dele. Olha que ação. Mais uma ação. Você pode procurar um sinal de bondade. Procure um sinal de bondade. Deus, ele espalha sinais de amor todos os dias nas nossas vidas. Um abraço de um filho, um pôr do sol, uma palavra de uma amiga. Comece a anotar esses pequenos milagres em um diário, em uma agenda, para você não se esquecer. Isso treina seu coração para a gratidão. E quando a gente tem um coração grato, a gente consegue ver ao Senhor. Tá bom? A gente consegue. Então eu quero terminar aqui com uma oração que pode tocar sua alma, se você permitir, se você tirar as defesas do teu coração e começar a olhar para a resposta de Deus, para os planos que o Senhor tem para você, meu irmão, minha irmã. Se você pode fechar seus olhos onde você está, que seja, se não apenas sinta essas palavras, tá bom?
Então vamos lá. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tu sabes onde dói. Tu conheces as noites de choro e as manhãs de cansaço. Oh, meu Pai, eu peço, Senhor, como a Tua serva que sou, inclina os Teus ouvidos agora. Pai, unifica os corações que estão fragmentados. Traz o beijo da Tua paz sobre a aflição. Que cada mulher, cada homem, cada adolescente que me ouve agora sinta o sinal da Tua bondade. Que eles saibam que não estão sozinhos no deserto, Senhor. Restaura a alegria, cura as feridas da alma e nos ensina a caminhar no Teu caminho de amor. Pai, nós Te amamos, nós confiamos em Ti. Essa é a nossa oração e assim nós concordamos, querido Deus, em nome de Yeshua, o Seu Filho amado de Nazaré. Amém. Vamos para o nosso dia confiando. Olhe o problema de forma diferente. Confia na mão do Pai sobre você, tá bom? Se você puder, curte esse vídeo, mande para alguém que você acha que precisa de ouvir um pouquinho o amor do Senhor, o quanto o Senhor é misericordioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.